Olá, caros ouvintes. Meu nome é Luiz Guilherme Garavello E meu Otávio França Campolina. e hoje voltamos com mais um episódio do EduCast, a voz da educação. Com a convidada Ana Cláudia América dos Santos, o tema do nosso bate-papo são as principais dificuldades durante a formação de professores no Brasil. Para ser mais específico, vamos tratar sobre a Lei número 11.502. E para iniciar essa conversa, nada mais justo do que dar aos nossos telespectadores uma pequena introdução sobre o histórico desta lei. Exatamente, Otávio. Primeiramente, essa lei entrou em vigor em julho de 2007 e sua principal função é atribuir à coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES, a responsabilidade pela formação de professores da educação básica, uma prioridade do Ministério da Educação. Mas afinal, o que é essa tal de CAPES? A CAPES nada mais é do que uma fundação do Ministério da Educação, que tem como missão a expansão e a consolidação da pós-graduação, mestrado e doutorado no Brasil. Em 2007, também passou a atuar na formação de professores da educação básica. E seu objetivo é assegurar a qualidade da formação dos professores que atuarão ou que já estejam em exercício nas escolas públicas, além de entregar a educação básica e superior visando a qualidade do ensino público. A Política Nacional de Formação de Professores tem como objetivo expandir a oferta e melhorar a qualidade nos cursos de formação dos docentes. Mas, e quando a tramitação dessa lei? Como ela ocorreu? E será que teve alguma polêmica envolvendo ela? Bem, a gente sabe que no Brasil é sempre tudo muito complicado, né? A tramitação dessa lei foi aquela confusão que sempre é. Ela surgiu como um projeto de lei número 0497, sendo proposta pelo ex-parlamentar João Camarez, do PSDB, no dia 11/6/2003. A confusão começou por conta das idas e vindas da lei pelos vários órgãos do governo. O PL, que seria o projeto de lei, começa sendo enviado para a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Depois é enviado para o deputado estadual Rafael da Silva, do PDT, que era o relator do caso. É após isso que ela retorna para a CCJ, mostrando a dança que as leis passam até serem aprovadas. E mesmo após esse vai e vem, ela ainda ficou tramitando entre outros órgãos do governo para só ser aprovado no dia 1º de dezembro de 2003. Em relação a polêmicas, houve uma sim. Por conta do artigo 3º da lei, que recebeu um veto parcial do Ministério de Planejamento, e isso tudo por conta de que um artigo não havia uma definição clara da quantidade de cargos públicos que seriam ocupados, sendo que existe um decreto determinando esse percentual. E isso tudo acabou atrasando ainda mais a aprovação dessa lei. Mas ok, vendo tudo que essa política promete, me parece um mar de flores, como se fosse tudo perfeito. Mas será que na prática é assim mesmo? Isso é o que veremos agora, durante uma rápida entrevista com nossos convidados. Será possível entendermos melhor como essas políticas se refletem dentro da sala de aula. Nossa primeira entrevistada é educadora do ensino básico formada em magistério, Ana Cláudia Américo dos Santos. Em relação à sua formação pelo magistério, como funciona a formação de professores por ele e quais seriam os maiores desafios enfrentados por quem se forma através desse modelo? O magistério, eu acho que ele deu uma base muito boa para nós, né, que fizemos, para nós estudantes, para nós professores que nos formamos pelo magistério, em relação à prática, né? A gente tinha as aulas teóricas da teoria, mas também a gente tinha uma formação, um ensino muito forte, né? Em relação de como aplicar aquilo em sala de aula. Então, por exemplo, ia se ensinar matemática. A gente tinha a nossa aula, né? Mas a gente tinha a aula de aprendermos, mas também de aprendermos como ensinar a matemática para o aluno. Então, assim, tanto na parte didática mesmo, como seria a melhor forma de produzir o material, tinha uma preocupação muito grande em relação à apresentação, né? Um exemplo de como montar um slide, de como, eticamente falando, o material ético, tipo assim, material que o aluno enxergasse, que o aluno entendesse, que o aluno
interagisse com o material. Então, tipo assim, essa parte prática mesmo, de como fazer isso. Você vai ensinar lá soma para o aluno, um exemplo, adição. Como que eu poderia fazer? Que jogos? Então, a gente aprendia a produzir esses materiais, apresentar para os alunos de como dar aula. Eu acho que isso, em relação à prática na escola, na aula, funcionava bastante, né? Desafios para um professor do magistério hoje, por exemplo, eu também fiz pedagogia. Eu acho que a pedagogia, ela é mais poética e o magistério é mais prático. E eu, particularmente, acho que a gente não pode nem tirar, tipo assim, a gente não pode cancelar nenhum dos dois, né? Eu acho que um complementa o outro. Eu acho que o magistério sem a pedagogia, ele é um pouco incompleto, mas também a pedagogia sem essa, por exemplo, você chega com com toda a poesia da pedagogia na sala de aula, é nítido que não funciona também se o professor ele não souber colocar em prática, né? Eu acho que é bem problemática. Então, eu acho que o desafio é justamente mesclar, né, esses dois tipos de ensino, esses dois ensinos, esses dois cursos, para você ter uma coisa mais completa. Você precisa entender o aluno, você precisa entender a sala de aula. O aluno, ele é protagonista, que eu acho que não era bem isso que se tratava o magistério, mas eu acho que nada é inválido. Eu acho que você tem que pegar as duas coisas que funcionam, juntar e botar em prática. Ana, há uma tentativa de padronização do currículo para a formação de um professor, levando em conta um pensamento empresarial. Na sua opinião, houve um aumento desse pensamento durante o passar dos anos? E como combater essa ideia, tanto durante a graduação quanto dentro das salas de aula? A questão de padronizar tudo sempre existiu, tanto no magistério quanto agora. É tudo padrão, só muda o padrão, entendeu? E eu acho que como há vários tipos de ensino, vários tipos de classe, vários tipos de interesse, eu acho que padronizar é problemático, como sempre foi. Não sei se eu estou conseguindo expressar aqui o que eu estou pensando, mas não há um tipo só de aluno, não há um tipo só de professor, e padronizar é bem problemático. E já em relação às leis que foram implementadas após a sua formação, você considera que elas estão sendo aplicadas e realmente solucionaram as lacunas que existiam? Ou, assim como outros projetos, elas acabaram ficando somente no papel, por conta do desinteresse governamental em relação à formação dos professores? Eu penso, assim, na prática, muita coisa fica só no papel. Porque, de novo, né, na teoria, nos documentos, tudo é lindo, o professor ele tem que ser valorizado, ele tem que... Mas no dia a dia ele não é valorizado. Nem pelo governo, nem pelas leis e nem na prática. A gente tem muito conflito, muito obstáculo e a desvalorização ela é muito nítida em relação a professores. Tanto é que não tem professor, né? Se fosse tudo lindo, tudo praticado, as leis que valorizam, que formam, que, enfim, os professores têm algumas coisas que é colocada assim, mas ela não... Como que eu posso falar? Na prática não funciona, é muita burocracia, tem muitos recursos que o professor tem hoje, mas que ele não consegue usar por conta de
política mesmo, por conta das burocracias. E no final das contas, tudo acaba ficando muito no papel mesmo. Bom, nossa próxima convidada é a Glenda, que veio falar sobre a experiência dela durante sua formação na Universidade Estadual de Campinas. Graduada no bacharel e na licenciatura, seguiu a carreira de professora assim que se formou, e hoje já totaliza 25 anos dando aulas. Posteriormente, se especializou e fez seu mestrado na USP, além de ter cursado Pedagogia na Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Hoje atua como coordenadora pedagógica na Secretaria Municipal de Educação da cidade de Presidente Prudente, além de ainda atuar como professora de Biologia. De acordo com sua experiência, quais foram as principais lacunas durante seu processo de formação como educadora? Você acredita que essas lacunas foram solucionadas atualmente? Se sim, como? Se não, o que você acha que deveria ser feito para mudar esse cenário na formação de futuros educadores? Na sua opinião, qual é a principal carência na formação de educadores atualmente? Qual seria o principal impulso que falta para a escolha da licenciatura por mais alunos de graduação? Em relação às lacunas no meu processo de formação como educadora, pode ser muita pretensão da minha parte, mas eu não acho que eu tenha tido lacunas. Eu acho que a formação que eu tive na Unicamp foi excelente e dentro das possibilidades que existem, eu não consigo ver opção melhor. Eu tive disciplinas muito, muito bem consolidadas, tive contato com professores maravilhosos, inclusive um professor que eu já tive o grande prazer de encontrar ao longo da minha trajetória em encontros nacionais de biologia, congressos, que é o Antônio Carlos Amorim, que ainda está na Unicamp. Eu lembro que o ano que ele me deu aula era o ano de estreia dele aí na Unicamp, né? Então, quando a gente se encontra, é sempre uma satisfação muito grande. E é uma pergunta assim, eu acho que até soa meio soberba dizer isso, mas eu não enxergo lacunas, mesmo porque eu acho que a formação do educador, ela não se encerra na formação inicial. Muito pelo contrário, na formação inicial você tem uma visão geral daquilo que pode ser e de todas as possibilidades que podem se abrir. Seria impossível você oferecer um processo de formação que encerra toda a complexidade da vida do educador. Então eu não tenho críticas. Eu tive professores excelentes na Unicamp, como eu disse já, o Antônio Carlos, a Silvia Gatti, a Rita Vancini, o Ângelo Cortellazzo, e eu acho que a gente aprende nas disciplinas da licenciatura, mas a gente também aprende nas disciplinas de bacharelado, porque se você está com aquele olhar interessado em ser professor, você observa as técnicas dos seus professores, por mais que o objetivo deles não seja ensinar as técnicas, seja ensinar citologia, histologia, anatomia, você começa a prestar atenção nessas coisas. Então, sinceramente, eu não vejo lacunas, né? Eu vejo que a formação inicial ela tem suas limitações e não vejo possibilidade de ser diferente. Depois que você se forma, a formação em serviço, ela vai ser essencial, né? Durante a sua trajetória, diferentes colegas vão te ensinando, diferentes gestores vão te ensinando, diferentes materiais de ensino. Eu acho impossível você pensar que você vai dar conta de sair licenciado e um professor pronto e perfeito, porque não vai. Porque as coisas mudam, porque as oportunidades estão aí abertas. Então, o que eu acredito até hoje, mesmo tendo 25 anos de formada, eu ainda estou me formando. Eu preciso dar ouvidos a quem chega na escola com novas ideias, eu preciso dar ouvidos a experiências, relatos de experiências que eu escuto em congressos dos quais eu participo. Eu acho a formação, eu acho muito importante isso de fato. A formação, ela é continuada. A gente não pode ter expectativas de que um processo formativo se encerre e pronto, acabou, né? Agora, é lógico que existem diferentes possibilidades de formação. Então, a formação que eu tive na Unicamp, sobre essa eu não tenho crítica, mas é sobre essa que eu posso falar, né?
Eu acho que existem instituições que têm lacunas de formação. Eu acho que tem pessoas que têm lacunas de formação acadêmica na faculdade, e eu acho que isso é um desafio a ser vencido. Como professora de escola pública que eu sou, eu vejo que muitas vezes as pessoas carregam defasagens ao longo da trajetória acadêmica, né? E se não houver uma política para diminuir essas defasagens, a pessoa vai carregar para a vida inteira e vai sofrer as consequências para a vida inteira, né? Então, uma base bem feita, ela é muito importante. E isso eu devo à Unicamp. Eu acho que a minha base na Unicamp foi muito bem feita, tanto com os professores do bacharelado, quanto com os professores da licenciatura. Agora, tem também, e eu acho que a gente não pode negar, a importância da formação básica, né? Eu tive uma condição muito privilegiada, estudei sempre em colégios excelentes e acho que isso tem um impacto na minha vida até hoje, né? Eu vejo muita gente por aí com dificuldade em matemática básica, dificuldade em química, dificuldade em escrever, na hora de escrever problemas sérios com concordância, enfim. E por causa dessa condição de educação privilegiada que eu tive, eu não enxergo que eu tenho esses problemas. Agora, como professora da educação pública, essa não é a realidade da maioria dos alunos. Já tive muitos alunos formados com lacunas sérias. E aí, quando esse aluno vai para o ensino superior e vê o quanto essas lacunas impactam o desempenho deles, muitas vezes eles querem desistir, né? Por que eu tenho... E assim, como eu disse, ao longo da minha vida, eu sempre carreguei escola pública e privada, dois públicos completamente diferentes, duas perspectivas completamente diferentes, dois níveis socioeconômicos completamente diferentes, mas uma coisa meus alunos têm em comum: eles não querem ser professores. Eu chego numa sala de aula e pergunto: quem quer ser professor? Ninguém levanta a mão. Pode ser na escola pública ou na privada. É raríssimo o aluno que fala: eu quero ser professor. Por quê? É uma pergunta bem complicada. Eu acho que entra o fato do professor não ter um reconhecimento social. Eu acho que entra o fato do professor não ter um reconhecimento financeiro. Eu acho que entra o fato das pessoas terem medo de se expor, e o professor é uma pessoa que precisa se expor, ele está lá. Por mais que ele vá atuar como mediador, essa posição dele é uma posição de bastante exposição. E aí eu vou falar para vocês, gente, eu sinceramente tenho uma dificuldade muito grande em colocar na balança e ver o que pesa mais. Se é a decepção financeira que esses alunos enxergam no futuro, porque o professor não tem o reconhecimento financeiro que deveria ter, tanto é que às vezes precisa dar 40, 45, 48 aulas por semana para ter uma vida ok, ou então se é reconhecimento social, porque a gente vê muita violência contra os professores, né? Mesmo na própria sala de aula, às vezes você vê uma situação de desrespeito e o aluno pensa: putz, eu não quero passar por isso na minha vida, né? Às vezes eles pensam: eu vou ter que estudar tanto para depois passar por isso. Então, eu acho que é uma balança bem equilibrada. Eu acho que é o grande empecilho para as pessoas terem vontade de fazer licenciatura são esses dois: o reconhecimento social e o reconhecimento financeiro. E é isso, gente. Eu espero poder ter contribuído com a reflexão que vocês estão propondo e fico aí à disposição, beleza? Um ótimo final de semestre para vocês. Até mais. Bom, gostaríamos de agradecer nossos convidados, até porque, como futuros professores, acreditamos que esse tema é de extrema importância para o entendimento do nosso futuro. Além disso, agradecemos aos nossos ouvintes e a todos os organizadores do podcast. Chegamos ao fim de mais um episódio do EduCast. Gostaríamos de agradecer a atenção de todos os ouvintes e agradecer a presença especial da Ana Cláudia, que conseguiu ceder parte do seu tempo para o nosso podcast. Você pode acessar mais conteúdos desse tipo e em outros episódios em nosso site. Uma boa semana a todos e até o próximo episódio do EduCast, a voz da educação.